Eu agradeço mais uma vez estar aqui nesta casa. Para mim é uma honra voltar aqui na OAB. Nós estivemos aqui já em 2 oportunidades. Estivemos falando sobre as provas, a modificação sobre as provas. Falamos sobre a modificação do rito ordinário. E agora, até encerrando aí a nossa participação em relação a essa alteração legislativa, vamos falar sobre a modificação do júri. O júri, na verdade, sofreu uma alteração, acho que talvez a mais profunda alteração, até mais do que o rito ordinário. O rito ordinário teve uma alteração bastante significativa, mas o rito do júri, com certeza, vai ser o rito que mais teve alteração. Tanto é que eu vou tentar ter que enxugar muito a nossa palestra, porque se eu fosse abordar todos os assuntos a fundo, a gente realmente precisaria de mais tempo do que uma palestra para abordar esse tema. Inicialmente, a gente tem que lembrar, eu até falo isso para todo mundo, que hoje o rito do júri está muito mais rápido. Vocês dificilmente vão ver um plenário do júri que dure mais do que 2 dias, um dia, talvez um dia e meio no máximo. Não vai existir mais essa história de júri demorar uma semana. Pode ser o júri mais complicado que tivermos, vai ser um júri rápido, até porque ficou mais rápido. E vocês vão verificar comigo que nós tivemos aí uma alteração profunda. A primeira coisa, na primeira parte do Tribunal do Júri, ficou muito parecida com a primeira parte do rito ordinário, né, com algumas pequenas situações diferentes. Então, o artigo 406 fala: o juiz, ao receber a denúncia ou queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. É a tal da defesa preliminar que temos também no rito ordinário. O prazo previsto no caput deste artigo será contado a partir do efetivo cumprimento do mandado ou do comparecimento em juízo do acusado ou do defensor constituído, no caso de citação inválida ou por edital. A acusação deverá rolar testemunhas até o máximo de 8 na denúncia ou na queixa. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares, alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 8. Bom, a primeira fase desse rito se assemelha muito ao rito ordinário. A defesa preliminar é o momento em que a defesa tem para abordar todas as suas provas. Nós temos que, no momento que a defesa apresenta essa defesa preliminar, ela já tem que trazer elementos seguros, não é que nem a defesa prévia do passado, nós já temos que trazer elementos para tentar já acabar com a acusação. O número de testemunhas são 8 testemunhas na primeira fase, e lembrando que na segunda fase, no plenário do júri, nós temos só 5 testemunhas, que podem ser as 5 dessas 8 ou 5 novas testemunhas que não tenham sido arroladas na primeira fase. O Tribunal do Júri continua com seus princípios, né? Nós temos os princípios constitucionais do Tribunal do Júri, que é a plenitude de defesa, soberania dos veredictos, sigilo das votações e competência mínima para os crimes dolosos contra a vida. Essas características do Tribunal do Júri continuam existindo. Nós temos também a citação por edital, em que se o sujeito for citado por edital, o processo será, se ele não comparecer, o processo será suspenso. E nós temos também a possibilidade da citação com hora certa, também no procedimento do júri. Também nessa fase, a gente tem que lembrar o seguinte: as exceções de competência devem ser apresentadas nessa fase da defesa preliminar. Serão autuadas em apartado, nos termos do artigo 95 a 112 deste Código. Eu estou indo um pouco rápido nessa primeira fase, porque essa fase diz mais respeito, é muito parecida com a fase do rito ordinário. Existe uma diferença principal nessa fase do rito ordinário para o rito do júri, é o seguinte: nós temos a defesa preliminar nessa primeira fase. Depois da defesa preliminar, no rito ordinário, o que virá?
virá a possibilidade do juiz absolver sumariamente o acusado. Já no rito do júri, esta possibilidade não existe, porque a absolvição sumária continua no final da primeira fase. Então, rito ordinário, denúncia do Ministério Público, denúncia ou queixa, defesa preliminar e, em seguida, o juiz vai absolver ou não sumariamente o acusado. Rito do júri, denúncia ou queixa, defesa preliminar e passamos para a audiência. Nós não temos aqui, nesse momento, a absolvição sumária. A absolvição sumária fica para o final da audiência de instrução e julgamento, como a possibilidade que o juiz tem de dar a sentença no final da audiência de instrução e julgamento. Então, só para deixar claro, essa diferença importante entre o rito ordinário e o rito do júri. No artigo 411, está previsto lá, na audiência de instrução, proceder-se a tomar declarações do ofendido, se possível, em questão de testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como esclarecimentos dos peritos, as acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado e procedendo-se o debate. Só lembrando que eventual pedido de oitiva do perito, mesmo eventual pedido de oitiva do assistente técnico, que são figuras novas pela lei processual, devem ser requeridos. Se for pedido assistente técnico, deve ser pedido na defesa preliminar, pela defesa. E eventual pedido de esclarecimentos do perito deve ser feito com 10 dias de antecedência. Tá? Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento e deferimento do juiz. As provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Encerrada a instrução probatória, observar-se-á, se for o caso, o disposto no artigo 384. Passamos às alegações orais, onde serão dados 20 minutos para cada parte, prorrogáveis por mais 10. Né? O assistente do Ministério Público vai falar após a manifestação do Ministério Público. Serão concedidos 10 minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. De uma forma sucinta, nós podemos dizer o seguinte: a audiência segue o seguinte rito: oitiva do ofendido, quando possível, óbvio, desde que não tenha morrido, seja um caso de tentativa, oitiva das testemunhas de acusação e defesa nessa ordem. Também, aqui o legislador deixa claro que não pode haver inversão da ordem, não pode o juiz inverter a ordem. Alguns autores já discutiram, até estava discutindo isso, diante da agilidade dos novos procedimentos, tanto do rito ordinário como do rito do júri, se haveria a possibilidade de inverter a ordem na oitiva. A lei, o rito do júri deixa bem claro isso, que não pode, tem que ser nessa ordem, oitiva das testemunhas de acusação e oitiva das testemunhas de defesa, até para garantir o efetivo contraditório, a efetiva ampla defesa, para que a defesa possa falar depois da acusação. Esclarecimentos dos peritos, né, desde que sejam requeridos, como já falei, com 10 dias de antecedência, senão o perito não está obrigado a responder aos quesitos, às perguntas de quem ou tenha pedido a sua oitiva, acariações, reconhecimento de pessoas e coisas. Ao final, interrogatório do réu, e depois abre-se a oportunidade para as partes apresentarem alegações orais na própria audiência. No rito do júri, nós não temos essa fase de requerimento de diligências, como há no rito ordinário. Aqui não existe essa fase depois da instrução, terminada a instrução processual. No rito ordinário é possível que a gente faça, sejam requeridas diligências ao juiz. No rito do júri não há esta possibilidade. Bom, encerrados os debates, o juiz proferirá a sua decisão, ou o fará em 10 dias, ordenando que os autos para isso lhe sejam conclusos. O juiz pode proferir a decisão na hora ou pode determinar que os autos lhe sejam conclusos para que ele possa proferir a decisão. Nós já vamos chegar lá quais são as decisões que o juiz pode tomar. O artigo 412 trouxe uma inovação importante que diz respeito ao prazo máximo para encerramento da instrução processual. A lei fala que o procedimento será concluído num prazo máximo de 90 dias. Claro, 90 dias para encerrar a primeira fase
do rito processual. Esse prazo só vale, obviamente, se o réu estiver preso. Se o réu estiver solto, esse prazo acaba perdendo a sua relevância. Veja, só uma coisa sobre esse prazo. Na verdade, sempre se discutiu que o prazo para encerramento da instrução processual não existia na lei. E esse prazo não existia escrito na lei. Agora ele passa a estar escrito efetivamente como sendo 90 dias. Alguns juízes já estão justificando o excesso, mesmo estando na lei. Já se justificava o excesso não estando na lei. Agora, estando na lei, mesmo assim, está tentando justificar o excesso, dizendo que não há culpa por parte do juiz, o problema é pela quantidade de serviço, pela quantidade de audiências, pela quantidade de presos, então, por isso que acaba atrasando. Mas está previsto e isso pode gerar a possibilidade de um habeas corpus, caso não seja encerrada a instrução em 90 dias. Existe uma discussão se esses 90 dias também seriam para o rito ordinário ou se no rito ordinário o prazo seria menor, porque o prazo lá, o juiz marca a audiência em 60 dias. Então, isso ficou um pouco obscuro na lei, porque na verdade não há um prazo para encerrar a instrução no rito ordinário, só no júri que tem essa previsão dos 90 dias. Quais possibilidades o juiz tem? Pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e a possibilidade de desclassificação. O artigo 413 fala: o juiz fundamentadamente pronunciará ao acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar em curso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para concessão ou manutenção da liberdade provisória. O juiz decidirá motivadamente no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e tratando os acusados soltos sob a necessidade da decretação da prisão ou imposição de qualquer das medidas previstas no título 9 do livro 1 deste capítulo. Veja, a decisão de pronúncia é uma decisão que a gente chama de decisão interlocutória mista não terminativa. O juiz, na verdade, ele encerra uma fase do processo e, com esta fase, ele manda o réu a julgamento perante o tribunal do júri. Esta fase do processo, eu preciso ter apenas indícios de autoria e prova da materialidade. Nesta fase do processo, vige o princípio indubio pro società. O legislador se preocupou muito aqui que o juiz, na pronúncia, se limitasse à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria e de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar em curso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e causas de aumento de pena. Houve uma preocupação muito grande em que o juiz, para que o juiz não exorbitasse, não utilizasse excesso de linguagem na pronúncia. Por quê? Sempre se houve uma crítica muito grande à pronúncia, onde o juiz praticamente condenava o réu. O juiz já na pronúncia condenava: olha, não há indícios, a prova de que o réu foi o autor do crime, foi ele mesmo, não há dúvida disso, não há dúvida que ele matou. Quando chegava em plenário, o advogado, e isso nós vamos falar daqui a pouco, o promotor lia a pronúncia para os jurados e praticamente o jurado condenava o réu com base na sentença de pronúncia, que na verdade é uma sentença meramente de encaminhamento do réu a julgamento perante o Tribunal Popular. Então, o que aconteceu? O legislador nosso, novo, ele preferiu fazer o seguinte: ele fala que o juiz tem que se limitar a uma sentença sucinta, onde ele apenas descreve os artigos em que o réu está em curso, fala que estão presentes indícios de autoria e há prova da materialidade. Ponto final. Se o juiz fizer uma sentença em 5 linhas, ele estará agindo de forma errada? Não, ele está agindo até dentro da lei. Não há nenhum impedimento que o juiz faça uma sentença extremamente sucinta, até porque é esse o objetivo da lei agora. Bom, sempre foi, mas agora ficou bem claro esse objetivo da lei. Outra coisa, a sentença de pronúncia no passado, se a gente pegar o artigo no passado,
falava o seguinte: na sentença, o juiz declarar o dispositivo legal em cuja sanção julgar em curso o réu, recomendá-lo-á na prisão em que se achar, ou expedirá as ordens necessárias para sua captura. Parágrafo 2º. Se o réu for primário de bons antecedentes, poderá o juiz deixar decretar-lhe a prisão ou revogá-la. Veja, esse artigo, na verdade, não estava de acordo com a Constituição Federal. Por quê? Em face do princípio da presunção de inocência. Então, o que acontece? Os juízes já não estavam aplicando esse artigo há muito tempo, né? O juiz, não necessariamente por causa da pronúncia, mandava expedir ordem de prisão ou mandava recomendar o réu na prisão. Por quê? Porque o juiz, em alguns casos, falava o seguinte: olha, pelo princípio da presunção de inocência, ele não entendia que se o réu tinha respondido, se o réu tinha respondido o processo em liberdade, não tinha cabimento prendê-lo quando da pronúncia. E mais, era como se fosse um efeito imediato da sentença de pronúncia a decretação da prisão. Hoje, pelo princípio da presunção de inocência, na verdade, o juiz deve agir como se estivesse decretando uma prisão provisória, verificando o quê? Se estão presentes os requisitos necessários da prisão preventiva. Aí sim, o juiz vai decretar a prisão do réu, vai mandar que se expeça mandado de prisão para a prisão do réu que foi pronunciado. Mas para isso ele vai ter que fundamentar e também para manter a prisão daquele réu que já estava preso durante a instrução da primeira fase. Então ele vai ter que chamar, ele vai ter que fundamentar: olha, estou mantendo o réu preso por causa disso, estão presentes os requisitos da prisão preventiva, por isso que eu estou mantendo. Não se alteraram os elementos do processo para que eu possa conceder a liberdade provisória. Outra coisa, a sentença de pronúncia vai delimitar a acusação que será submetida a julgamento pelo tribunal do júri, fixando a classificação do crime. Todos nós sabemos que a sentença de pronúncia define qual vai ser a acusação em plenário. Então, o Ministério Público não pode inovar diante da sentença de pronúncia. Se o réu foi pronunciado por homicídio duplamente qualificado, ou se o réu foi pronunciado, um outro exemplo melhor, se o réu for pronunciado por um homicídio simples, o promotor não pode pedir em plenário que seja acrescida uma qualificadora. Por quê? Porque a pronúncia delimita a acusação em plenário. É claro que a gente fala o seguinte: bom, primeiro, a sentença de pronúncia, ela se submete a um recurso, a possibilidade de recurso da sentença de pronúncia. O recurso cabível da sentença de pronúncia ainda é o recurso em sentido estrito, porque continua em vigor o 581 do Código de Processo Penal. O recurso da sentença de impronúncia e de absolvição sumária mudou, passou a ser apelação. Agora, no recurso, havendo o recurso dessa sentença, se o tribunal delimitou, olha, homicídio simples, não pode haver uma inovação. A única possibilidade que existe na lei é, por exemplo, o sujeito foi pronunciado por uma tentativa de homicídio, está no hospital em coma. Quando ele vai a júri, quando já estamos na segunda fase do rito do júri, ele morre. Óbvio que aí tem a possibilidade, morre em decorrência dos disparos recebidos. Óbvio que nessa hipótese vai poder ser modificada a sentença de pronúncia. Por quê? Porque mudou-se totalmente a tipificação de homicídio tentado para consumado. Só nessa hipótese que vai poder haver essa alteração da pronúncia. Então, a pronúncia tem esse efeito da pronúncia, que é a devida delimitação da acusação em plenário. Outro efeito da pronúncia, que a gente pode chamar de efeito, é a interrupção da prescrição, porque com a pronúncia interrompe-se a prescrição. E também outro efeito é que eventuais nulidades relativas não arguídas anteriormente à pronúncia ficam sanadas com a sentença de pronúncia. Não adianta, depois da sentença de pronúncia, se questionar lá em plenário uma eventual nulidade relativa. Óbvio, se for absoluta, vai poder ser questionada a qualquer momento,
mas uma eventual nulidade relativa anterior à sentença de pronúncia. Tá? O artigo 414 fala, não se convencendo da materialidade do fato da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz fundamentadamente impronunciará o acusado. Ah, só uma coisa. Bom, então só voltando, né? Eu esqueci de falar uma coisa. Em relação à pronúncia, 413, continua em vigor o artigo 581, inciso 4º, primeira parte do Código de Processo Penal. O recurso cabível da sentença de pronúncia é o recurso em sentido estrito. A impronúncia. A impronúncia tem aquela característica que continua existindo, que é a do parágrafo único, que não há trânsito em julgado material da sentença de impronúncia. Então fala, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz fundamentadamente impronunciará o acusado. Enquanto não ocorrer extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova. Bom, aqui é o seguinte, não há possibilidade, essa sentença não vai transitar em julgado, não vai fazer coisa julgada material. Então, se o juiz, por exemplo, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios, o que acontece? O juiz vai impronunciar, essa decisão fica lá aguardando. Essa decisão fica aguardando o quê? Vai ficar aguardando um dia surgirem novas provas. A defesa pode não se conformar com esta decisão e recorrer. Por quê? Porque esta decisão ela é prejudicial ao réu. Eu prefiro mais a absolvição sumária. De repente eu posso falar, não, eu entendo que, na verdade, o caso é de absolvição sumária. Então a defesa também pode recorrer, e hoje o recurso cabível, né, pelo artigo 416, será o de apelação e não mais o recurso em sentido estrito. E a defesa pode recorrer não se conformando com a impronúncia. Tá? Tanto o Ministério Público também pode recorrer pedindo a pronúncia. Essa decisão pode, essas novas provas podem levar a surgindo novas provas. Nós temos duas possibilidades, que isso a lei não fala, mas a doutrina fala. Pode-se aproveitar a denúncia passada ou se oferecer uma nova denúncia se surgirem essas novas provas, quando o réu foi impronunciado. O artigo 415, esse sim, bastante interessante, porque interessa mais para a defesa, o juiz fundamentadamente absolverá desde logo o acusado quando provada a inexistência do fato, ou seja, o fato não existiu, provado não ser ele o autor ou partícipe do fato, então ficou provado que não era ele, não é que não há indícios de que foi ele, ficou provado que não era ele, o fato não constituir infração penal e demonstrada a causa de isenção de pena e de exclusão do crime. Aí nós poderíamos ter as causas de exclusão da culpabilidade, tá? Que ficou, ou na exclusão do crime, seria um inciso 4º. A absolvição sumária retira do tribunal do júri a sua competência. Então é uma decisão extremamente importante, porque o juiz está extrapolando até das suas funções, porque o competente para julgar este caso seria o tribunal do júri. Quando o juiz toma essa decisão, essa decisão agora sofre o recurso da apelação. Esta decisão tem uma questão importante. Quando a gente fala que demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, o parágrafo único, ele deixa claro uma questão, só um minutinho, só desligar o celular aqui, que eu acabei de esquecendo. Ele deixa claro uma questão importante. Não se aplica o disposto no inciso 4º do caput do artigo 26 do Decreto-Lei nº 2848, Código Penal, salvo quando esta for a única tese defensiva. Isso é uma inovação. Então vamos lá. O que quer dizer isso? Quando a única tese defensiva for a inimputabilidade decorrente de doença mental, artigo 26, o que acontece? Se tiver esta tese com uma outra tese defensiva, o juiz não deve aí aplicar a absolvição sumária. Por quê? Porque quando eu aplico o artigo 26,
obrigatoriamente eu tenho que fazer o quê? Aplicar medida de segurança. Se eu entender que o réu é inimputável e eu aplicar a medida de segurança, olha o que vai acontecer. Nós temos duas situações. Imagine que o advogado queira pleitear legítima defesa e inimputabilidade. Ora, eu estaria restringindo esta possibilidade de fazer de levar isso a julgamento do júri, porque eu tenho uma outra tese. Então, o juiz só vai poder aplicar essa tese quando for a única tese defensiva. Se a única tese for essa defensiva, ele vai poder aplicar. Agora, se eu tiver uma outra tese defensiva, por exemplo, legítima defesa, nada impede que uma pessoa inimputável haja em legítima defesa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que levar julgamento para o tribunal do júri, porque senão eu estaria vedando essa possibilidade, eu estaria aplicando uma pena quando ele teria direito de ser absolvido no plenário. Uma outra questão, ainda sobre absolvição sumária, diz respeito ao crime conexo. Todos nós sabemos que o réu ele é levado a julgamento perante o tribunal do júri pelos crimes dolosos contra a vida e os conexos. Imagine que o tribunal do júri, o juiz entenda que tenha que absolver sumariamente pelo crime de homicídio. Como é que fica com o crime conexo praticado? Ora, o juiz deve aguardar, então ele vai absolver sumariamente em relação ao crime contra a vida e em relação ao crime conexo, ele deve aguardar o quê? Ele deve aguardar o trânsito em julgado da decisão para poder remeter ao juiz competente. Somente com o trânsito em julgado é que ele vai poder remeter o crime conexo a julgamento perante o juiz competente. Nós vamos falar agora, esses artigos eu vou passar direto para o artigo do 419, que é o da desclassificação. Quando o juiz se convencer em discordância com a acusação da existência de crime diverso dos referidos no parágrafo 1º do artigo 74 desse Código e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja. Remetidos os autos do processo a outro juiz, à disposição desse ficará o acusado preso. A desclassificação, na verdade, quando ela ocorre nesta fase do julgamento, o juiz remete o processo para o juiz competente. Nesse momento, há essa possibilidade do juiz fazer isso. O grande problema é que a lei não tratou, e é uma coisa que vai ser complicada na prática, é o seguinte: no momento em que eu vou entender que eu não sou competente, eu vou mandar para o juiz que o seja. Só que a lei não fala nada sobre a possibilidade do juiz que está recebendo suscitar o conflito de competência. Então, o que vai acontecer? Se o juiz do criminal entender, o juiz do júri entender que não é o competente, ele vai encaminhar para o juiz ordinário, vai desclassificar e encaminhar para o juiz ordinário. Ora, a pergunta que se faz é o seguinte: o juiz que está recebendo pode suscitar o conflito de competência e falar, não, mas eu não entendo, é você que é o competente, não sou eu. E aí poderia suscitar o conflito para o tribunal? Não há previsão legal. Há um entendimento de que esse juiz, como já houve preclusão, porque para eu mandar para o juiz que eu estou entendendo que é o competente, eu tenho que haver o quê? Tem que ter ocorrido a preclusão, não pode caber, já tenho passado todos os recursos. Então, no momento que eu mando para o juiz é porque já não cabe mais recurso da decisão. Se eu estou mandando, é porque as partes aceitaram, o Ministério Público e a Defesa aceitaram. A dúvida é, o juiz que está recebendo poderia suscitar o conflito de competência? E aí não há previsão legal para isso. O entendimento majoritário é que o juiz é obrigado a aceitar a competência. Então, quer dizer, o juiz do júri, ele vai definir, ele vai ter mais poder do que o juiz ordinário para definir, olha, você é o competente, eu desclassifiquei, você fica com essa competência porque eu aqui precluiu, não cabe mais recurso, você vai ter que aceitar. Então, essa é uma questão meio complicada. Por quê? Porque não tem uma previsão legal nesse sentido. Não há previsão legal.
Vamos para o artigo. Artigo 421. Preclusa a decisão de pronúncia, os autos serão encaminhados ao juiz presidente do tribunal de júri. Parágrafo 1º. Ainda que preclusa a decisão de pronúncia, havendo circunstância superveniente que altere a classificação do crime, o juiz ordenará a remessa dos autos ao Ministério Público. Em seguida, os autos serão conclusos ao juiz para a decisão. Bom, aqui nós temos que, juntando com o 422, ao receber os autos, o presidente do tribunal do júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário até o máximo de 5, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Aqui também houve uma alteração importante. Por quê? O 421 e o 422, vamos falar sobre os dois artigos juntos. Não há mais o libelo crime acusatório. Desapareceu a figura do libelo crime acusatório. O que acontece? Quando o juiz recebe os autos do presidente do tribunal do júri, o presidente do tribunal do júri recebe os autos, o que vai acontecer? Só vai poder mudar a capitulação da pronúncia, como eu havia dito, se houver uma causa superveniente que altere a classificação do crime. No caso, tentativa de homicídio para homicídio consumado. O cara tenha morrido em decorrência dos disparos. Em que momento, se não há mais libelo crime acusatório, que momento que eu vou ter para apresentar o meu rol de testemunhas? Esse é uma questão. Ora, tanto o Ministério Público quanto a defesa e quanto o querelante, vocês vão até falar, mas querelante, ação penal privada? Ora, nós temos duas possibilidades. Primeiro, subsidiária da pública, numa hipótese em que o Ministério Público não ofereceu a denúncia, isso foi desidioso. E a outra, se eu tivesse um crime privado conexo com um crime de ação pública, que haveria essa possibilidade também da queixa e termos um querelante. Esse momento, as pessoas têm que ser intimadas para, no prazo de 5 dias, apresentarem o rol. Tá? É importante nós falarmos que, tanto para o advogado quanto para a acusação, é importante se dizer o seguinte, vai ter que nessa petição, em que se pede, se arrola as testemunhas, se pedir a oitiva em plenário das testemunhas em caráter de imprescindibilidade. Por quê? Porque só assim é que se a testemunha não vier, que o júri não se realizará. É importante que o advogado coloque que quer a oitiva da testemunha em caráter de imprescindibilidade, para evitar que amanhã possa ser realizado o júri sem essa testemunha. Tá? 423 fala, deliberando sobre os requerimentos de provas a serem produzidas ou exibidas no plenário do júri e adotadas as providências devidas, o juiz presidente ordenará as diligências necessárias para sanar qualquer nulidade ou esclarecer fato que interesse ao julgamento da causa. Fará relatório sucinto do processo, determinando sua inclusão em pauta na reunião do tribunal do júri. Bom, primeiro, surgiram duas situações novas. A primeira delas chama-se despacho saneador, que não existia antigamente. Hoje surgiu um despacho saneador, em que o juiz vai sanar o processo, ele dá como se fosse um despacho saneando o processo, até aquele momento, e depois ele faz um relatório sucinto, que será utilizado em plenário. Esse relatório era feito antigamente quando, por ocasião do plenário, o juiz fazia o relatório oralmente. Agora ele faz esse relatório sucinto, faz esse relatório por escrito. Vocês vão ver daqui a pouco, eu já vou falar sobre isso, que este relatório será depois encaminhado aos jurados quando do início do plenário, juntamente com cópia da pronúncia. Então, essa modificação também é uma modificação que faz com que o jurado seja obrigado a ler o relatório. Os juízes já estão falando assim, olha, antes de eu começar, os senhores têm aí alguns minutos, os senhores, por favor, leiam aí o relatório e leiam a cópia da pronúncia que está sendo entregue aos senhores, justamente para que o jurado se intere dos fatos e não tenha mais que o juiz fazer esse relatório oralmente. Deixa eu ver só se não passou nada aqui. Eu estou
estou passando bem rápido, alguns artigos a gente está passando mais rápido, porque senão não vai haver tempo de falar, ainda quero chegar nos... isso aqui fala dos jurados, na questão dos jurados, do alistamento dos jurados, algumas alterações, mas nada de tão relevante. O desaforamento, também houve uma alteração em relação ao desaforamento. O desaforamento agora sofreu uma inovação. O desaforamento pode, só lendo aos senhores, se o interesse da ordem pública ou reclamar, ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou a segurança pessoal do acusado, o tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado, ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região. A lei anterior falava para comarca mais próxima, salvo engano, está aqui do julgamento comarca, o termo próximo. Agora, o julgamento tem que ser deslocado para uma comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, tá? Preferindo-se as mais próximas. O pedido de desaforamento será distribuído imediatamente e terá preferência de julgamento na Câmara ou turma competente. Quando se ingressar com o pedido de desaforamento no tribunal, isso terá preferência sobre qualquer outro julgamento e terá que ser decidido rapidamente. Sendo relevantes os motivos alegados, o relator do tribunal que vai receber o pedido de desaforamento, ele pode determinar fundamentadamente a suspensão do julgamento do júri. Se o júri já tiver marcado, ele vai mandar sobrestar o julgamento até que ele aprecie o pedido de desaforamento. Será ouvido o juiz-presidente quando a medida não tiver sido por ele solicitada. Ora, se não foi ele que pediu, o tribunal vai mandar ouvir o juiz para saber se realmente existem aqueles motivos. Na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo-se nesta última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização do julgamento anulado. Bom, a primeira coisa é o seguinte, só se faz pedido de desaforamento antes do plenário. Nunca se fará o pedido depois do plenário. Claro, toda regra tem exceção. Quais são as exceções? Se surgiu um problema no dia do julgamento, houve o problema no dia do julgamento, esse júri foi anulado, e aí sim você pode pedir o desaforamento. Tá? Então, se teve um problema que surgiu no dia do julgamento, e esse júri foi anulado pelo tribunal, há a possibilidade de fazer o pedido de desaforamento. Surgiu também uma possibilidade nova que está no artigo 428, que não existia. O desaforamento também poderá ser determinado em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz-presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 meses, contados o trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Ora, o que o legislador quis? Ele quis fazer com que os juízes agilizassem os julgamentos. Por quê? Se o juiz não fizer o julgamento em 6 meses, contados da data do trânsito em julgado da pronúncia, a parte pode requerer que seja feito o desaforamento para a comarca mais próxima. Isso vai gerar um problema para o juiz, porque ele vai ter que justificar posteriormente o seu atraso no serviço. Então, os juízes não vão gostar dessa medida. Claro que é uma medida que, para o juiz, não é agradável, porque se ele está dando causa a esse adiamento por excesso de serviço, é porque ele deve estar com o serviço atrasado por algum motivo que aí pode sofrer as sanções também. Eventualmente, o tribunal, não é bobo, vai receber isso como um aviso de que aquele juiz está com o serviço atrasado. Aqui também a organização da pauta, salvo motivo relevante que autorize a alteração na ordem dos julgamentos, terão preferência os acusados presos, dentre os acusados presos, aqueles que tiverem mais tempo na prisão, em igualdade de condições, os precedentemente pronunciados, antes do dia designado para o primeiro julgamento da reunião periódica, será fixada na porta do edifício do tribunal a lista dos processos a serem julgados, obedecida a ordem prevista no caput desse artigo. O juiz presidente reservará datas na mesma reunião periódica para a inclusão de processos que tiveram o julgamento adiado.
vamos para o artigo 400. Aqui diz respeito às questões dos jurados. Nós vamos para o artigo 457. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido regularmente intimado. Bom, esta inovação é importante justamente por quê? Porque hoje eu posso fazer o julgamento do júri sem a presença do réu. O réu solto, que é intimado, não comparece, tá? Então tá lá, não será adiado o julgamento. Os pedidos de adiamento e as justificações de não comparecimento deverão, salvo comprovado motivo de força maior, ser previamente submetidos à apreciação do juiz presidente do Tribunal do Júri. Se o acusado preso não for conduzido, o julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião, salvo se houver pedido de dispensa de comparecimento subscrito por ele e seu defensor. Veja, temos algumas situações aqui importantes. Eu até fiz aqui algumas situações. A ausência do Ministério Público. Se o Ministério Público não comparece no julgamento, o que acontece? Desculpa, eu falo. Só para lembrar aos senhores, o 447, que eu acabei não falando, houve uma alteração também importante em relação ao número de jurados, né? Que hoje nós temos 25 jurados que são convocados para cada sessão. Isso estava dando um problema pelo seguinte: o tribunal estava anulando júri quando? O que acontecia? Eu tinha 21 jurados eram necessários para realizar um júri. Quando não tinha o número necessário, o que alguns colegas promotores faziam? Pegavam jurados da sala do lado. Então eu precisava de 15 jurados para começar o júri. Só que eu convocava 21. Não vinha nem 15. Eu pegava da sala vizinha para completar o número de 15. O Supremo começou a anular o julgamento, dizendo que para aquele julgamento tem que ser conhecido antecipadamente quais são os jurados que vão participar daquela sessão. Então, aquela lista de jurados é fixada no tribunal, no fórum. E eu preciso saber quem são os jurados que vão participar daquela sessão. Então, o que o legislador fez? Ele aumentou para 25. Para quê? Para que esse número de 15 jurados se formasse de uma forma mais fácil. Então, para evitar esse tipo de problema. Com 25, você está convocando 25 para a sessão, a chance de você ter 15 para começar o julgamento é muito maior. Certo? Então, hoje, só esse detalhe que eu tinha passado, eu acabei não falando. O Ministério Público não está presente. O Ministério Público não comparece. Tá? O que o juiz deve fazer? O juiz vai comunicar ao Procurador-Geral e o Procurador-Geral vai ter que tomar as providências em relação à ausência do Ministério Público. O próximo julgamento será designado, nessa hipótese não tem jeito, vai ser designado um novo julgamento, mas será comunicado ao Procurador-Geral para as providências cabíveis. A ausência do defensor do acusado. Também, uma outra situação, o defensor não comparece. O que deve ser feito? Falta injustificada, e se outro não for constituído, o fato será imediatamente comunicado ao presidente da sessão da Ordem dos Advogados do Brasil, com a data designada da nova sessão. Tá? O julgamento, então, será comunicado ao AB e o julgamento será adiado uma vez. Já será, a defensoria já será intimada e já estará preparada para assumir a defesa do réu naquele novo julgamento. Então, já se toma as cautelas para que não haja novos adiamentos em relação àquele novo júri. A ausência do acusado. Veja, se ele estiver solto, não há necessidade dele comparecer. Se ele não comparecer, o julgamento será realizado. Mesmo que seja justificada a sua ausência. Mesmo que seja justificada. Exceto se realmente, veja, tudo que eu estou falando é uma hipótese, né? O juiz pode adiar, como ele pode também, o juiz pode chegar e falar assim, não, até para a garantia, o juiz pode, dependendo da justificativa é muito plausível, o juiz pode até adiar o julgamento
mas não vai adiar mais de uma vez. Pode adiar uma vez o julgamento e falar o seguinte, olha, vamos adiar até para garantia da plenitude da defesa do réu. Até porque nós sabemos que hoje, mais do que a defesa, hoje temos que adotar a defesa técnica como regra feita pelo advogado, e nós temos também que lembrar que hoje a defesa feita pelo réu ela é muito importante. Inclusive, vocês vão ver daqui a pouquinho, que ela vai ser quesitada também, a defesa feita pelo réu. Então, se o réu oferecer uma defesa diferente da do advogado, o juiz vai ter que quesitar para os jurados essa defesa apresentada por réu. O advogado sustenta a legítima defesa. O réu sustenta uma causa de exclusão da culpabilidade. O juiz tem que quesitar as defesas, tanto do defensor quanto do réu. Uma questão que surge é o seguinte: e a questão do réu preso não precisar comparecer para ser no plenário do júri? O réu fala assim, eu estou preso, eu não quero ir no júri. Ele pode? Bom, pode em termos, depende. Depende por quê? Pode ser que para a busca da verdade real haja necessidade da presença dele. E aí o juiz é obrigado, o juiz vai fazer o seguinte, não, isso aí o senhor vai ser obrigado a comparecer, para quê? Para eventual reconhecimento, para que eventualmente seja feita alguma, precise fazer alguma acariação, alguma coisa, o juiz não vai aí dispensar a presença dele quando ele está preso. Então, na verdade, ele não tem um direito, depende da circunstância, ele pode até falar, eu não quero comparecer, eu sou preso, eu não quero comparecer no réu. Pode realizar o julgamento sem ele? Pode. Dependendo só das circunstâncias, se houver necessidade, por exemplo, de um reconhecimento, houver necessidade de alguma acariação, de alguma diligência de que ele precise participar. Aí o juiz, obrigatoriamente, vai ter que tomar as medidas para que ele esteja presente. A ausência do assistente de acusação não vai adiar em hipótese alguma ao júri. A ausência do querelante também, se for ação penal privada, também não vai adiar o tribunal a realização do júri. A ausência de testemunhas só vai adiar a realização do tribunal do júri se forem arroladas em caráter de imprescindibilidade. Porque se não forem arroladas em caráter de imprescindibilidade, não haverá o adiamento do tribunal do júri. Aqui é uma questão interessante, né? O 463, comparecendo pelo menos 15 jurados, o juiz-presidente declarará instalados os trabalhos, anunciando o processo que será submetido a julgamento. O oficial de justiça fará o pregão, certificando a diligência, os jurados excluídos poderão, excluídos por impedimento e suspeição, serão computados para a constituição do número legal. O artigo 469 trouxe uma inovação importantíssima e complicada para os defensores. Antigamente, quando eu tinha 2 réus e 2 advogados de defesa, um para cada réu, e eu tinha teses conflitantes, teses um acusando o outro, um falando, não fui eu, foi ele, não fui eu, foi ele. O que acontecia? Eles combinavam para separarem o processo, para haver a separação do processo. Por quê? Cada um tem 3 recusas, cada um tem direito a 3 recusas sem justificativa. O que acontecia? Quando o advogado de um dos réus falava recuso, o advogado do outro réu falava aceito. Se o Ministério Público aceitasse, imediatamente havia a separação do julgamento. Aqueles 2 que haviam aceito, o defensor que havia aceito e o Ministério Público, como aceitaram, os 2 aceitaram aquele jurado, se realizava o julgamento daquele réu e o outro havia o desmembramento. Era imediato, bastava essa combinação para que ocorresse o desmembramento. Hoje não é mais assim. Hoje, pelo artigo 469, se forem 2 ou mais os acusados, as recusas poderão ser feitas por um só defensor. A separação dos julgamentos só poderá ocorrer se, em razão das recusas, não for obtido o número mínimo de 7 jurados para compor o conselho de sentença. Determinada a separação dos julgamentos, será julgado, em primeiro lugar,
o acusado a quem foi atribuída a autoria do fato ou, em caso de coautoria, aplicar-se-á o critério da preferência disposto no artigo 429, ou seja, quem está preso há mais tempo, quem já foi pronunciado há mais tempo e tudo mais. Agora, olha que interessante. Hoje, se o Ministério Público quiser, não há mais julgamento, não há mais separação de processo do Tribunal do Júri. Por quê? Eu tenho 15 jurados para começar. O advogado de defesa cada advogado de defesa vai ter 3 recusas. Então, um advogado vai ter direito a 3, o outro vai ter direito a 3. São 6. Eu ainda tinha 15 jurados, eu vou ter o número necessário. Basta que o Ministério Público não recuse ninguém para que eu tenha o número e o processo não será separado mais. Agora, mesmo assim, mesmo que o Ministério Público utilize as suas 3 recusas, se eu tiver 16 jurados, também já, não vai, de qualquer forma, não vai haver a separação. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou até formar os 7 jurados. Eu vou vendo as recusas, mesmo que bata, que destoem acusação e defesa, ou a acusação e defesa aceitem, a defesa recuse, não tem problema. O jurado é recusado e nós continuamos votando, até formar 7. Até a hora que formar 7. Formando 7, eu vou fazer o julgamento. Então, se eu tiver 16 jurados, é impossível a separação. Se eu tiver 15 jurados, o Ministério Público só não recusa ninguém, acabou. Também não vai haver separação. Isso para o advogado é ruim. Por quê? Se as teses são conflitantes, óbvio que a cisão sempre foi mais negócio para o advogado. Com essa possibilidade fica um pouquinho complicado. Deixa eu ver. 473, formado o conselho. Bom, formado o conselho, nós começamos a instrução em plenário. Vamos ter a instrução em plenário. Prestado compromisso pelo jurado, será iniciada a instrução plenária, quando o juiz presidente, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor do acusado tomarão sucessivamente e diretamente as declarações do ofendido, se possível, e inquirição às testemunhas arroladas pela acusação. Bom, isso já está mais do que pacificado, isso já foi sempre uma reivindicação do Tribunal do Júri, que era a inquirição direta das testemunhas, sem mais que fosse feito pelo sistema presidencialista. Né? Hoje já, até no rito ordinário, a regra é que as partes inquiram diretamente a testemunha. Inclusive com o juiz ficando para as perguntas ao final. O juiz poderá inquirir, porque ele é o juiz, ele pode pedir algum esclarecimento à testemunha, ao final das partes. Então, se a testemunha é da acusação, quem começa perguntando é o Ministério Público. Se a testemunha é de defesa, quem começa perguntando é a defesa. Após, fala a parte contrária e depois o juiz pode perguntar o que ele quiser, também se ele achar interesse. É claro que a inversão dessa ordem, isso nós já falamos aqui no rito ordinário, a inversão dessa ordem não gera nulidade. Por exemplo, se o juiz perguntar primeiro e a defesa depois abrir para as partes perguntarem diretamente, o que ele não pode é fazer o sistema presidencialista. Ele não pode adotar o sistema presidencialista. Mas se ele inquirir primeiro e depois abrir para as partes fazerem perguntas, não há problema nenhum. Por quê? Porque eu teria aí, eventualmente, uma nulidade relativa. E eu teria que arguir essa nulidade naquele momento. Ele vai falar assim, excelência, eu quero dizer que isso aqui é nulidade, é uma nulidade relativa. É relativa por quê? Qual é a nulidade? O juiz vai perguntar. Não, o senhor está perguntando primeiro. Tá, e qual é o seu prejuízo? Aí essa questão que é um pouco complicada. Por quê? Porque não há nulidade se não houver prejuízo. Então, não vejo como alguém questionar, o juiz perguntou primeiro, isso me prejudicou. Então, isso não vai colar muito na prática. Eu entendo dessa forma. Mas vamos seguir o rito. Na verdade, nós temos que adotar o que manda a lei. A lei manda que o juiz pergunte por último. Então, cada parte vai inquirir diretamente as testemunhas de acusação e de defesa, o ofendido e tudo mais. Os jurados poderão formular perguntas ao ofendido e às testemunhas por intermédio do juiz presidente. Veja, do mesmo jeito que a lei inovou em relação ao sistema
não presidencialista para as partes, ela dá um passo para trás e fala assim, não, mas os jurados só podem inquirir a testemunha através do juiz-presidente. Por quê? Porque se o jurado perguntar diretamente para a testemunha, ele pode estar manifestando a sua intenção de votar. Então não tem como não fazer a pergunta através do juiz-presidente. E aí o legislador optou por que essa inquirição por parte do jurado seja feita pelo juiz-presidente. As partes e os jurados poderão requerer aclarações, reconhecimento de pessoas e coisas e esclarecimentos dos peritos, bem como a leitura de peças que se refiram exclusivamente às provas colhidas por carta precatória, as cautelares, as provas antecipadas e as não repetíveis. Bom, aqui foi a grande inovação, e eu falo para os senhores, talvez a melhor parte do rito do júri. Por quê? Acabou com essa história de leitura de peças. Ficavam uns dias lendo peças no plenário e passavam tardes lendo, ouvindo, a pessoa lá dormindo, ouvindo as peças, ouvindo. Acabou. Hoje não existe mais isso. Não há mais possibilidade de leitura de peças. O que há possibilidade só de leitura de peças é só de provas colhidas por carta precatória, que aí há essa possibilidade, ou as provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis, que são aquelas provas que eu já falei aqui sobre as provas, são provas produzidas em fases anteriores à instrução processual. Tá? Por exemplo, podemos falar que uma prova não repetível, por exemplo, a leitura de um laudo. A leitura de um laudo seria uma prova não repetível. A prova antecipada poderia ser uma prova produzida na fase do inquérito, mas feita pelo juiz, que é chamada de prova antecipada, prevista na alteração das provas, que também já foi assunto aqui de palestra nossa. Bom, de qualquer forma, a leitura de peças vai se restringir somente a isso. Então não há mais possibilidade de ficar lendo peças o dia inteiro. Cada parte, se quiser, vai ter que abordar e explorar a sua leitura. Quer dizer, no seu tempo, você vai ter que ler o que você entender necessário para os jurados. O interrogatório do acusado. Aqui temos algumas alterações também. O interrogatório do acusado ficou também para o final, até porque para garantir a ampla defesa para o réu. O réu tem a garantia dele também fazer sua autodefesa. Um dos princípios básicos dessa reforma é a garantia da autodefesa. Então, o interrogatório ficou por final justamente para assegurar ao réu esta autodefesa, tanto no plenário como no rito ordinário, que os senhores sabem que é igual. Os jurados poderão fazer perguntas também ao réu, no caso o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor, poderão formular diretamente ao acusado as perguntas e, no caso dos jurados, terão que fazer também através do juiz-presidente. Não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente necessário a ordem dos trabalhos, a segurança das testemunhas ou a garantia da integridade física dos presentes. Essa questão do uso de algemas tem sido entendida como uma série de... já estava sendo discutida no Supremo, tem sido discutida no Supremo. O que acontece? O uso de algemas, inclusive, não pode ser mais alegado, mais para frente eu vou falar isso, o promotor não pode usar esse argumento, olha, os senhores estão vendo que ele está aqui algemado, porque ele é perigoso, porque ele que matou, se a gente tirar a algema dele, ele vai matar todo mundo, não sei o quê. Isso não pode ser utilizado mais. Por quê? Porque o uso das algemas não pode ser um argumento contra o réu. Claro que a regra, vocês podem falar para ele, bom, então agora a regra é tirar as algemas. Óbvio que o juiz vai ter que avaliar isso dentro do caso concreto. A defesa vai poder falar, excelência, eu quero que tire a algema. Pois não. Então o senhor vai fazer o requerimento por escrito e eu vou deferir ou indeferir também por escrito na ata do plenário do júri. Eventualmente, se não ficar justificado a necessidade do uso das algemas, pode gerar a nulidade do julgamento. Então é claro que você tem homicidas e homicidas. Você pode ter um homicida extremamente perigoso, um sujeito extremamente violento, que pode ter, que haja necessidade até para garantir o trabalho que ele fica algemado, e você pode ter um sujeito que não vá colocar em risco os trabalhos e não há necessidade do uso de algemas. Agora, os juízes, em regra, alguns juízes, uma boa parte dos juízes, têm ainda mantido
o uso das algemas e tem justificado justamente porque a lei deu essa possibilidade justificativa. O 475 fala que o registro dos depoimentos e do interrogatório será feito por meios e recursos de gravação magnética, eletrônica, estenotipia ou técnica similar, destinado a obter maior fidelidade e celeridade na colheita da prova. A transcrição do registro, após feita a degravação, constará dos autos. Vejam, aqui o legislador ele quis inovar também, ele quis fazer com que o júri se tornasse uma coisa mais rápida. Então, não há mais a necessidade da gente ficar colhendo os depoimentos através de meios, como ficar editando e tudo mais. Você podemos fazer tudo filmado, gravado. Tá? Então, apesar que aqui fala a transcrição do registro após feita a degravação constará dos autos. Aqui a lei ainda não foi tão arrojada como no rito ordinário, porque aqui ainda fala que há necessidade da degravação. Tá? Em que pese essa questão, me parece que para inovar, a estenotipia sempre foi o meio mais rápido, né, de fazer o júri. E a estenotipia também sempre é degravada. Nesse caso do 475, eu, se fosse juiz, faria pelo sistema de gravação filmaria, que eu acho que é o meio mais prático, mais rápido e mais eficiente. Tá? Encerrada a instrução, será concedida a palavra ao Ministério Público, que fará a acusação dos limites da pronúncia ou das decisões posteriores que julgarem admissível a acusação, sustentando, se for o caso, a circunstância agravante. O assistente falará depois do Ministério Público, tratando da ação penal de iniciativa privada, falará em primeiro lugar o querelante e em seguida o Ministério Público, salvo se este houver retomado a titularidade da ação penal na forma do artigo 29 desse Código. Fim da acusação, terá a palavra a defesa. A acusação poderá replicar e a defesa triplicar, sendo admitida a reinquisição de testemunha já ouvida em plenário. Bom, algumas questões. Após encerrar a instrução, nós vamos passar para os debates. Óbvio que os debates sempre serão... tinha uma questão nos debates, inclusive, que já caiu por terra. A primeira coisa que o promotor tinha que fazer quando começava o debate era ler o libelo. Acabou, já não tem mais libelo, não tem mais que ler libelo. Então, quando você vai fazer o debate, você vai falar, você vai ter o seu prazo para falar. O parágrafo 4º do 476 trouxe uma inovação também, o seguinte: a acusação poderá replicar e a defesa triplicar, sendo admitida a reinquisição de testemunha já ouvida em plenário. Hoje, o juiz não pode dispensar nenhuma testemunha até o final. Por quê? Porque há essa possibilidade de você ouvir essa testemunha mesmo depois da réplica. De repente, na réplica ou na tréplica, surge algum fator novo e o juiz, ou alguém, ou até mesmo o jurado, pede para que seja ouvida a testemunha novamente. Então, é uma inovação, por quê? Porque eu vou ter que esperar, as testemunhas vão ter que esperar para poderem ser dispensadas. Outra questão importante, já ainda em relação aos debates, é a questão dos apartes. Por quê? Os apartes sempre foram uma coisa que não havia uma previsão expressa na lei, a questão dos apartes. Hoje, o artigo 497, inciso 12, que trata das atribuições do juiz-presidente, fala que, dentre elas, incumbe regular durante os debates a intervenção de uma das partes quando a outra estiver com a palavra, podendo conceder até 3 minutos para cada aparte requerido, que serão acrescidos ao tempo desta última. Ora, hoje está claro que existe a possibilidade do aparte. E, na verdade, pela lei, agora, até isso que eu vou falar, minha opinião, claro, pode ser que alguém tenha opinião diversa. Além de existir o aparte, esse aparte é obrigatório. Por quê? Pela lei, o juiz vai, se a defesa pede o aparte para o promotor tem a obrigação de dar o aparte para esclarecimento dos fatos, e, se ele der o aparte, esse aparte pode ser acrescido até de 3 minutos na fala do Ministério Público. Bom, mas aí pode surgir a seguinte questão. Bom, mas aí se ficar desse jeito, então nos debates vão ficar só o aparte e aumentando de 3 em 3 minutos. Então, se eu fez uma parte, aumenta 3 minutos para a acusação. Fez outra parte, mais 3 minutos para a acusação. Outra parte, mais 3 minutos para a acusação. Não vai acabar nunca. Concorda?
Porque se a gente entender que é obrigação da uma parte, e se cada parte, o juiz pode conceder aumentar o prazo da acusação em até 3 minutos, nós não vamos acabar mais esse júri. Vai ficar 3, mais 3, o cara fica parteando e não vai acabar mais. Agora, o que acontece é que a lei fala o seguinte, o próprio artigo 497 fala que o juiz irá dirigir os debates intervindo em caso de abuso, excesso de linguagem ou mediante requerimento de uma das partes. O juiz pode também garantir a palavra tanto ao Ministério Público quanto à defesa e falar o seguinte, não, o senhor tem direito a uma parte desde que seja plausível, uma coisa. Do contrário, o juiz pode falar, não, eu vou garantir. Se o juiz quiser hoje, nós podemos dizer o seguinte, hoje, se o juiz quiser, ele evita qualquer palhaçada em plenário. Ele pode fazer com que não haja aquelas coisas que nós já vimos no passado, aquelas brigas homéricas de promotor com advogado, de palhaçada, não sei o quê. O juiz tem poder para... eu sempre achei que tinha, mas agora está na lei. E o à parte está regulado. Então, quer dizer, o senhor tem 3 minutos para a parte. Tá. 3 minutos para... O senhor pode fazer uma parte. Só que eu vou dar 3 minutos para a defesa. Bom, quem pediu, né? Quem pediu o à parte, o outro que está falando vai ter direito de falar mais 3 minutos. E se começar a partear toda hora? Bom, aí eu vou garantir a palavra e não vou permitir que não seja, que se fale mais. Então, quer dizer, existe esta possibilidade, justamente, a lei tentou inovar muita coisa é complicado na prática, mas a lei tentou inovar justamente para dar uma agilidade ao rito do júri. Que não tem cabimento você ficar o tempo que você perdia no plenário do júri, né, e você chegava, ficava dias fazendo o julgamento, e muitas vezes esse julgamento era anulado por uma besteira, uma coisinha de nada, você anulava o julgamento. Bastava um jurado dormir ao final dos 45 minutos, lá você está 44 minutos do segundo tempo, está acabando o jogo, já estamos quase para terminar aqui, ninguém aguenta mais, já estamos no final, o jurado dorme. Aí vem, anula o júri por causa que o jurado dormiu. Quer dizer, vamos dissolver o conselho de sentença, fazer tudo de novo. Então, alguma coisa foi boa. Eu acho que essa agilidade foi boa para o andamento do processo. O 477 fala dos prazos, aumentaram, né? E isso é meio complicado para a defesa. O tempo destinado à acusação e à defesa será de 1h30 para cada e de 1 hora para a réplica e outro tanto para a tréplica. Lembrando aos senhores que há uma grande questão importante. Se o Ministério Público ir a um jogo, isso é um jogo. Júri é um jogo. O Ministério Público, de repente, fala 1h30, explora toda a prova. A defesa segura e fala, eu vou guardar para a tréplica. O Ministério Público fala, eu estou satisfeito, excelência. Não vou para a réplica. A defesa perdeu o júri. Por quê? Porque ela tem que saber que pode acontecer uma situação dessa e ela não teria direito à tréplica. A tréplica só existe se houver réplica. Se o Ministério Público abordar toda a sua prova, ele não vai ter interesse em ir para... E às vezes o advogado conta com isso, fala, não, agora o Ministério Público vai para a réplica como se fosse regra. E nem todo o promotor faz isso. De repente o Ministério Público não vai para a réplica e o advogado perde o júri aí. Que ele acreditava que ele ia para a tréplica e ia mostrar a prova que ele tinha com ele. Tá? Uma outra coisa que eu acho que eu não falei, não sei se eu vou falar agora, até porque eu fui correndo um pouco, sempre lembrando aos senhores que houve uma alteração também na lei em relação à apresentação de documentos em plenário, sempre com 3 dias de antecedência. A lei nova trouxe uma inovação, 3 dias úteis de antecedência. Então, para que eu possa juntar um documento, eu vou ter que juntar com 3 dias úteis de antecedência, porque a parte contrária vai poder tomar ciência desse documento. A questão que eu coloco aqui é o seguinte, o prazo, se existir mais de um acusado, havendo mais de um acusador ou mais de um defensor, combinarão existir a distribuição do tempo, que na falta de acordo será dividido pelo juiz-presidente de forma a não exceder o determinado neste artigo. Havendo mais de um acusado, o tempo para a acusação e a defesa será acrescido de 1 hora e elevado ao dobro o da réplica e o da tréplica. Olha só, se eu tiver 3 réus, eu vou aumentar de 1 hora o prazo para a fala. Então, 1h30, eu vou ter 2 horas e meia.
Essas 2 horas e meia, tanto faz se for 1, 2, 3, 4 réus. E eles vão ter que dividir o tempo. Então, quando eu tenho muitos réus, e vocês já viram que hoje não vai haver, dificilmente vai haver separação de processos. Muito difícil vai haver separação dos processos, justamente por conta disso, por conta do que eu falei em relação aos jurados. Então, para o advogado também não ficou tão bom essa questão. O 478, durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referência à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgar admissível a acusação ou a determinação do uso de algemas, como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudicam o acusado. Ao silêncio do acusado ou ausência de interrogatório por falta de requerimento em seu prejuízo. Óbvio que esta questão é uma questão polêmica, porque o promotor, por exemplo, não pode fazer referência à pronúncia ou à decisão confirmatória da pronúncia, mas ao mesmo tempo o jurado vai estar com a cópia, porque o jurado vai receber cópia da pronúncia e cópia daquele relatório que eu falei para os senhores. Ora, se ele está com a cópia da pronúncia e cópia do relatório, eu acho que fica até meio complicado, porque o promotor fala, olha, o senhor está aí, leia aí. O senhor está aí, leia aí, eu não estou fazendo referência, estou falando, não, leia aí o que o senhor está aí na sua mão. Quer dizer, meio absurdo, né? Porque ele vai estar recebendo cópia e ao mesmo tempo a lei fala que ele não pode, o promotor não pode falar sobre isso. Mas ele está lá, e o juiz vai mandar ele ler logo no começo. Então ficou um pouco complicado isso. E o juiz cauteloso vai dar a cópia e vai o que eu falei. Alguns juízes já estão fazendo isso. Olha, 5 minutos para os senhores lerem. Então é para o cara ler mesmo, não tem como o cara não ler. Fala, 5 minutos o senhor tem para ler aí a pronúncia ou eventualmente... Bom, apesar que a lei fala só na pronúncia que é para entregar para ler. Bom, é claro que se houver reforma também vai ter que entregar essa reforma, porque senão o jurado não vai entender o que aconteceu, né? Foi impronunciado, de repente o tribunal pronunciou, então vai ter que ir tudo para ele ler. Então não tem como, ele vai ler aquilo. Então não tem, ao mesmo tempo que o Ministério Público não pode falar, ele vai estar com aquilo na mão para ler. Não pode se usar como argumento o uso de algemas, nem como o silêncio do acusado, que é até um direito constitucional dele. Nós vamos... uma questão também é a questão de que se pode... uma questão também que é complicada, é se eu posso inovar na tréplica. Eu posso vir com uma tese nova na tréplica, sem que o Ministério Público possa rebater? O entendimento é que não. Por quê? Porque se eu fizer uma tese nova na tréplica, eu estou quebrando o princípio do contraditório, porque a acusação não vai poder rebater a minha tese. Então, se a defesa vem com uma tese, a defesa sustenta o tempo inteiro negativa da autoria. Quando chega na tréplica e fala, olha, na verdade ele agiu em legítima defesa. Bom, e o Ministério Público pode rebater isso? Não pode. Então, não se admite inovação na tese na tréplica. Tá? Agora, a defesa apresentada pelo réu, tanto técnica quanto por ele mesmo no interrogatório, terão de ser quesitadas pelo juiz-presidente. Em relação aos quesitos, o 483 trouxe aí a inovação dos quesitos de uma forma bem sucinta, né? Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre materialidade do fato e autoria e participação. Houve uma inversão, que antigamente você fazia primeiro a participação e depois a materialidade. Aqui ninguém se entende, pessoal, pelo seguinte, primeiro quesito, segundo quesito, perfeito. Agora, o terceiro quesito, esse é o que é o mais engraçado possível. Por quê? O acusado deve ser absolvido? Então eles votaram lá, houve materialidade? Sim. Ele é o autor? Sim. Deve ser absolvido? Com base em quê? Qual tese defensiva? Legítima defesa? Exclusão da culpabilidade? Qual tese defensiva? Não se sabe. Na verdade, o jurado não precisa especificar e o juiz não deve perguntar nos quesitos. E aí surge uma questão. O cara é absolvido, o Ministério Público recorre em qual tese que ele vai sustentar que o cara foi absolvido? Qual tese? Bom, mas a legítima defesa foi também me fugiu aqui, a exclusão da culpabilidade Bom, eu ia falar uma outra, esqueci.
Tudo bem, qualquer uma dessas teses vai ter que ser, Então, como é que eu vou fazer as minhas razões de recurso para recorrer se eu não sei por que ele foi absolvido? Eu não sei qual. E outra, a clemência pode ser tese de absolvição? O jurado pode. Houve a materialidade, foi ele o autor, mas eu estou com pena, eu quero absolver. Pode? Será que pode? Será que pode? Não, mas agora é só. Pode ou não pode? Aí fica lá. Eles absolvem, sim. E se eles quiserem absolver, porque eles ficaram com pena do réu? Veja, a clemência, na verdade, ela não pode ser aceita como tese. Por quê? Porque olha que interessante, conversando com o promotor do júri, eu falei, e se os caras absolverem com base em clemência, que tem autores que falam, inclusive já estão falando, que poderia também com base em clemência, fiquei com pena, quero absolver. Um colega me falou uma coisa que é interessante. Tá bom, ele absolve com base na clemência, que eu não sei também, né? Porque ele vai por sim ou não, eu não sei porque ele absolveu. Como é que fica a questão do recurso contrário à prova dos autos? Porque se a lei está admitindo a clemência, então pode ser contrário à prova dos autos. E a gente tem a possibilidade de anular o julgamento, fazer o recurso para anular o julgamento, porque o julgamento foi contrário à prova dos autos. Mas se a própria lei está permitindo que seja julgado contra a prova dos autos, então o recurso também está errado. Então tem que mudar também essa questão do recurso. Não pode haver mais esse recurso. Quando o julgamento é contrário à prova dos autos, tem que sumir esse recurso. Né? Então, na verdade, esse terceiro quesito, ele é extremamente complicado. Por quê? Porque ele ficou de um jeito que os autores, mesmo se a gente pegar vários autores, não estão se entendendo. E mais, como é que fica a questão do excesso? Excesso na legítima defesa. Vamos supor que eles aceitem, olha, aqui o advogado sustentou legítima defesa. E o excesso? Bom, excesso doloso implicaria em falar o quê? Condenação. Porque o excesso doloso leva ao homicídio. Né? Então o excesso doloso, esquece. Não vai poder ser questionado, porque não tem nem onde questionar, antes ou depois. Se questionar antes, não pode, não sei se teve legítima defesa. Depois, se já absolveu, não pode condenar. Bom, e o excesso culposo? O excesso culposo, aqui, interessaria a quem? A defesa. Porque imagine que no terceiro quesito eles falam o seguinte, o advogado sustentou legítima defesa. Aí vem no terceiro quesito, absolve ou condena? Quer absolver? Não. 4-3, não. Bom, e o excesso culposo da legítima defesa, que cairia para o homicídio culposo? Teria que ser obrigatoriamente levantado em plenário como tese alternativa, falado pelo advogado, para poder ser questionado, quesitado, mesmo sem previsão legal disso, quesitado após o inciso terceiro. Aí, houve excesso culposo? Aí perguntaria para os jurados, porque aí favoreceria o réu. Então, quer dizer, o excesso doloso sumiu, não dá para quesitar mais, e o excesso culposo só se for levantado obrigatoriamente em plenário. Bom, depois aí nós passaríamos a sentença, aí tem a questão da circunstância qualificadora, causamento de pena, que aí já não, também já acho que já falei bastante aí, eu queria deixar, já acabei me estendendo bastante, e aí então eu queria agradecer mais uma vez e abrir aí a possibilidade para eventuais perguntas que eu vou tentar responder aos senhores. Obrigado, doutor Baroni. A palavra está franqueada. Alguém deseja fazer algum questionamento? Só um momentinho. Aqui na frente, Josi, por favor. Doutor, quanto ao juiz que não se acha competente, isso será que no futuro vai gerar uma jurisprudência? Como assim? Qual parte? Ele não se acha incompetente. Se ele se acha incompetente para o julgamento, ele passa para o outro juiz, o outro fala, não, é você que tem que... Então, aí a jurisprudência entende que o juiz que está recebendo não pode suscitar o conflito. Aí tem jurisprudência... É isso que pode ser que a gente tenha alguma modificação em relação a isso, mas por enquanto, aquele que está recebendo, como já precluiu aquela decisão,
e ele mandou para o juiz da vara comum, não vai poder suscitar o conflito. Quanto ao réu, ele vai ter um tempinho ali para ele falar o que aconteceu, né? Aonde? Para aquela defesa, clemência, né? Ele vai falar no júri. Sim. Vai estar um tempinho. Quanto é esse tempo? Do interrogatório? Isso. Ali no Tempo interrogatório? Não tem o tempo Não tem determinado. previsão. Não tem previsão de tempo. Ali, em base disso, o jurado pode absolver. Ou não? Não, mas Ele, por exemplo, o advogado pode instruir esse réu. você quer dizer o seguinte, entendeu? Deixa eu ver se eu Em entendo. vez dele O mudar advogado- a tese dele, ele muda a tese através do réu. Não, Pode ser entendi. feito Não, isso? mas eu quero dizer o seguinte, eu estou entendendo. Aqui na audiência ordinária, o juiz, antes de interrogar, deixa que o advogado converse com o réu, é isso? Não. Não, durante. Ele tem direito a se comunicar. Quando o réu está atrapalhado, ele não pode ali na hora Mudar? falar na orelha do réu, falar assim, bom, eu não posso mudar minha tese. Não, eu acho infelizmente até você que tá o juiz condenado. pode. Eu acho até que o juiz pode, antes do interrogatório, depois de feita toda a prova, depois de produzida a prova, o juiz pode permitir que o advogado converse com o réu até fora do plenário. Eu entendo que ele pode, até para conversar, para instruí-lo antes do interrogatório. Então, mas ali, quando ele tem a palavra, ele não pode, o advogado de defesa não pode mudar a tese dele em relação ao promotor, certo? O que foi combinado antes, ele tem que falar, tem que manter, ele não foi ele que matou, não foi ele que matou, ele é inocente. Na tréplica ele não inocente. pode inovar. Ele não pode inovar. Na Mas tréplica. no caso do acusado, do réu, ele pode mudar, não pode? Ele fala, não, mas eu matei em legítima defesa. Pode, no interrogatório ele E pode mesmo falar o que em quiser. base disso, o jurado pode absolver, não pode? Pode, porque inclusive vai ser questionado, vai ser quesitada a tese defensiva que ele falar, vai ser quesitada em plenário. Vai ser quesitada por jurados. O réu tem a autodefesa e o advogado tem a defesa técnica. Elas podem ser coincidentes, podem coincidir ou podem ser divergentes. Não tem problema. Só que o juiz vai ter que quesitar, inclusive, a autodefesa do réu. Doutor, só mais uma coisinha. A idade do jurado, será que no futuro vai ser mudada? Mudou, né? Mudou já? Mudou. A lei é que eu não falei especificamente da idade, mas já houve uma alteração, inclusive tem a questão da... É que eu não entrei nesse aspecto, porque isso é bem básico, está na lei. Só mudou a idade, mudou a questão da Bom, multa. baixou para 18 anos, É. né? Então, mas isso não há inexperiência desse jurado? Mas se 18 anos, ele já é totalmente, pelo Código Civil, é totalmente capaz, né? Então, Ele é capaz, não... Mas aí não tem... Experiente, né? Mas aí não temos como... se o cara é capaz para todos os atos da vida civil, ele tem que ser também para ser jurado, né? Obrigado. Nada. Mais alguma pergunta? Por favor. Boa noite. É mais assim, também querendo pegar algum macete, se tiver como, entendeu? Eu entendo uma coisa, eu queria saber o que o senhor entende, qual a visão do senhor nesse aspecto. O julgamento, o tribunal do júri, ele é mais social ou, digamos, mais tecnocrata? E onde estão os limites do circo, que você citou o circo, mas eu acho que, como é um julgamento mais social do que tecnocrata, apesar dessas inovações, você trabalha muito com o psicológico do jurado, tanto que você identifica o perfil dele, etc. e tal. Queria que o senhor falasse sobre isso. Não, eu acho o seguinte, eu acho que agora, não que eu acho que vai deixar de ser, mas é muito mais social, até porque a ideia é essa, né? É o povo julgando o povo, a sociedade julgando a sociedade. E você trabalha muito mais, você tem que, muitas vezes você condena com prova ruim e muitas vezes absolve com prova boa. O júri é isso. Às vezes você tem um advogado, vai lá, ele é muito bom e a prova do Ministério Público é boa e o Ministério Público não condena. Outras vezes, a prova é ruim, o Ministério Público condena e o advogado fala, pô, mas o cara não tem prova para condenar. Então, quer dizer, é uma situação que eu acho que tenta melhorar um pouco, a lei tenta melhorar, ser um pouco mais técnica em alguns aspectos, porque para um pouco, na minha opinião, aquele negócio de aparte é uma coisa que você já começa a regulamentar para evitar um pouco, porque veja, quando você faz a parte sem
nenhuma consequência, é uma coisa. A partir do momento que você começa a fazer a parte e o juiz fala, olha, tô dando 3 minutos para ele, você fala, puta, o cara vai ter mais 3 minutos para falar alguma coisa. Então, você começa a criar consequências para evitar essa questão de ficar, sabe, de ficar brigando, fazendo teatro, e começa a ficar mais técnico. Aí, minha ideia, né? Eu acho que tem que ser técnico, mas não posso deixar de falar para você que eu já fiz júri e que você tem que ser um pouco teatral, porque se for técnico demais, o jurado dorme, você não faz nada, tanto o Ministério Público como a defesa, se o cara for muito técnico, se for técnico, seus clientes estão todos condenados. Se for o promotor, se for técnico, os jurados vão dormir em todo o julgamento e não vai condenar ninguém. Eu conheci um promotor, o cara era extremamente técnico, ficava estudando, preparava, estudava a parte técnica, a parte de medicina legal, não sei o quê. Pô, se subia no plenário dos caras, o cara, pô, não sei por que o cara só perdia a júri. Quer dizer, porque o cara é lá, você precisa ser um pouco teatral e um pouco saber quem que você está pondo, ó, esse cara aqui esse aqui vale a pena. Esse é um júri de uma pessoa que praticou um crime sexual conexo com um homicídio, pô, você tem que botar a mulher, porque você sabe que você tem a mulher vai acabar votando para condenar o promotor, né? A defesa já tem que ir contra, porque sabe que vai ser prejudicial. É isso, tem que ser um pouco, é uma mistura, vai. Desculpa uma parte, ou seja, o time dos jurados pode ser determinante. Não, vai ser determinante. O time é totalmente determinante. Só para encerrar, eu fui ser substituto lá em Diadema uma época, quando eu era promotor, substituto, passei no júri. E uma promotora era super linha dura, condenava todo mundo, tal. Então os jurados já vinham assim meio que, né, já sabiam, já queriam condenar. E até quando ela tinha saído, os caras estranhos. Aí vinha um velhinho, tal, e todos eles muito simpáticos comigo. Eu tinha acho que 6 plenários naquele mês, eu peguei todos, acho que eu fiz 4 ou 5 plenários, 6-1, 6-1, 6-1, 6-1, 6-1, 6-1. No final chegou um cara para mim e falou assim, doutor, cara, um outro jurado, chegou de manhã, doutor, por que o senhor está escolhendo aquele velhinho lá sempre, hein? Falei, parece muito simpático. Tá votando contra o senhor, hein? E eu achando que o velhinho estava do meu lado, o velhinho votando. Aí quando no último júri eu tirei o velhinho e ganhei de 7-0. Aí eu falei, então era o velhinho mesmo. Então isso é determinante mesmo. E você tem que bater o olho e falar, esse vale a pena, esse não vale. E não tem, é meio feeling, né? Você bate o olho e fala, putz, será que vai? Às vezes você se engana, muitas vezes se engana.